Estamos no 4º episódio desta série e ainda permanecemos no 2º capítulo. Hoje nós vamos concluir o 2º capítulo com esse texto bem conhecido, Atos 2, do verso 41 até o verso 47. E eu quero então ler com vocês. A Bíblia diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. É um texto muito rico de detalhes. Se a gente pudesse destrinchar esse texto, a gente faria certamente uma série de mensagens só em cima desse texto, mas eu quero me ater a algumas coisas para que a gente possa fixar no nosso coração, tendo em vista também que nós vamos trabalhar o livro de Atos ainda por algumas semanas. Algumas coisas que não forem trabalhadas hoje, nesse domingo, eu acho que nós vamos ter a oportunidade de poder aprofundar nos domingos seguintes. Mas eu gostaria de orar com vocês e a gente então ter um tempo de reflexão acerca daquilo que nós estamos estudando. Pai, nessa tarde e noite nós queremos louvar o Teu nome pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, porque a cada dia que o sol se levanta e nasce, nós temos essa oportunidade de desfrutar da Tua graça, das Tuas misericórdias. Obrigado por esse dia do qual nós podemos aqui nos encontrar como comunidade, como família da fé, e que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, nos dando entendimento, que o Senhor possa preparar a nossa mente, o nosso coração, e que Teu Espírito possa nos guiar sobre toda a verdade. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. O pessoal da produção está me ajudando, olha aí. Esqueci deste detalhe, pessoal. Antes do texto, convocação da Pontezinha. Nós estamos precisando de ajuda na Pontezinha. Então, se você é membro da nossa comunidade, eu gostaria de lhe desafiar a poder se empenhar em 1 ou 2 domingos nos auxiliando. A Pontezinha acontece aqui atrás e não é uma programação que tem o objetivo de distrair as crianças enquanto nós estamos aqui podendo ter um momento de receber uma palavra e cultuar a Deus. Não, a Pontezinha tem o objetivo de ministrar o coração das nossas crianças. E aí a Pontezinha já tem vindo aí numa leva, onde muitos voluntários já estão servindo há um determinado tempo, a turma vai ficando cansada, precisa de um renovo, precisa de um ânimo. Então a Pontezinha está convocando os membros da Ponte a poderem servir. Pastor, tem uma frase que eu não sei se cabe na Pontezinha. Qual é a frase? Não, é porque toda vez que a gente vai abençoar, nós somos abençoados. Eu acho que na Pontezinha não é assim, porque aquelas crianças são muito alegres, muito enérgicas, vão me tirar do meu eixo. Você vai abençoar e vai ser abençoado. Você vai ter mais paciência, mais longanimidade, mais domínio próprio, mais alegria. Brincadeiras à parte, fica então esse desafio para você de poder servir as nossas crianças. Não leva o jeito com crianças. Uma criança na minha frente, eu não sei como me comporto. Existem áreas, funções, das quais você não precisa interagir com as crianças diretamente, mas você pode ajudar a equipe da Pontezinha. Então, por favor, aponte o seu QR Code, a sua câmera para esse QR Code e fale no zap da Pontezinha, para que você possa se dedicar e nos ajudar, certo? Então fica aí a convocação. Obrigado aí, produção, por esse lembrete. Passei direto agora à tarde. Voltando para o texto.
Domingo passado nós conversamos acerca do primeiro esboço, do primeiro sermão da igreja proferido pelo apóstolo Pedro. Naquela ocasião nós tínhamos uma multidão que estava reunida, experimentando um mover do Espírito de Deus, onde 120 discípulos estavam falando em outras línguas, e cada um que ali estava naquela multidão recebia a compreensão para ouvir o que era dito na sua língua nativa. Alguns não entendem, questionam, outros debocham, mas o que vem a título de um questionamento é: estes homens estão bêbados? O que está acontecendo? Que fenômeno é esse? Aí então o apóstolo Pedro se levanta e nós temos no domingo passado a exposição do primeiro sermão da igreja. Daquela multidão, 3.000 pessoas se convertem, creem na mensagem de Jesus, são batizadas. E agora nós entramos num cenário onde esta multidão, ela está sendo levada a uma vida um tanto quanto diferente, e ali nós começamos a nos deparar com a primeira igreja. E uma pergunta então surge: mas o que é essa igreja? O que significa ser esta igreja? Antes de responder essa pergunta, eu quero te situar e quero que você pense comigo em alguns desafios. Imagine você estando em um lugar, em um país, onde havia uma grande polarização política. Imagina você morar num país onde parece que todos os assuntos e tudo aquilo que está até mesmo na periferia ganha um viés político e uma tensão nas relações. Se você botou uma roupa listrada ou se você usou uma roupa xadrez, isso é prerrogativa para que haja uma tensão nos relacionamentos, porque há uma iminente polarização política. Imagina você vivendo em um país onde, além da polarização que nos tensiona, esse país ele sofre assoladamente pela corrupção dos seus governantes, impostos abusivos, falta de dignidade humana. Imagine você morar em um país onde você olha para a religião estruturada da época e, ao invés daquilo te causar esperança, aquilo te traz ainda mais desespero. Porque parece que a religião da época está aliada e caminha compactuada com a corrupção política para suprimir, sufocar ainda mais os habitantes daquele país. Imagine que país seria esse. Talvez você poderia dizer, está parecendo o Brasil, mas não, esse era o cenário de Jerusalém daquela época. É nesse cenário onde nós estamos nos deparando com esse mover do Espírito e a formação desta primeira comunidade que é a igreja. Então a pergunta é: o que é ser essa igreja? Se o Brasil se parece tanto nessas questões como Jerusalém, como nós poderíamos olhar para esta pergunta e dar uma resposta à altura dentro de um presente tão similar, tão complexo e tão caótico? A proposta para respondermos o que é ser igreja, então, precisa sair deste presente atual e nos levar ao início. Na tentativa de responder esta pergunta, o que é a igreja, nós precisamos voltar para o Gênesis, onde em Gênesis 1, 26 e 27, nós estamos vendo Deus criando uma humanidade, sendo esta a sua expressão e a sua extensão. Homem e mulher foram criados no Éden como uma expressão de quem era Deus e a extensão de si mesmo. Quando olhamos para Deus, nós podemos ver um Deus que se manifesta em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas ao mesmo tempo que Ele é um Deus trino, Ele é um Deus que se faz um. E nós então fomos criados para sermos segundo a esta semelhança. Embora vários homens, nós estamos em Deus sendo chamados, ou fomos criados para formarmos uma só humanidade. Não é à toa que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, nos mostra que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a obra redentora de Jesus na cruz,
tem a ver com essa remissão, tem a ver com esse resgate a esta essência, onde o homem, para com o seu semelhante, ele consegue mais uma vez se tornar um só, uma comunidade, um povo, uma família. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Efésios 2, quando ele diz: Cristo acabou com o sistema da lei, com os seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si desses dois grupos. Aqui ele está se referindo ao exemplo e à ilustração de dois grupos que estavam completamente separados, os gentios e os judeus. Ele está dizendo desses dois grupos uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos nós temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não mais são estranhos e nem forasteiros, mas co-cidadãos, povo santo e membros da família de Deus. No entendimento de Gênesis, quando Deus cria Adão e Eva, Adão não olharia para Eva e diria: interessante, outra pessoa. Não. Quando você olha, Adão se refere a Eva como carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Então a dimensão de um Adão criado à luz da imagem e semelhança de Deus é que o outro era o seu próximo. Próximo não numa distância que nós podemos mensurar em metros ou centímetros, próximos nessa perspectiva de pertencimento. O outro, ele é próximo que ele me pertence, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Então, nessa perspectiva, Adão e Eva, eles eram um só. A igreja, então, passa a ser não um lugar onde nós devemos frequentar. A igreja não é uma estrutura mobilizadora ou mantenedora de dogmas ou ritos religiosos. A igreja não é um lugar para ir. A igreja é um novo jeito de ser. Então, o que é a igreja? A igreja é um povo que está sendo salvo pelo sacrifício de Jesus, sendo conformados a esse Jesus por meio do Espírito Santo, e este povo não está destinado a ir a um lugar para que este lugar seja denominado igreja. Este povo está destinado a se encontrar e nas suas relações, tendo a sua natureza transformada pelo sacrifício de Jesus e agora cheios do Espírito, eles passam a ser seres humanos diferentes. E eles se relacionam de forma diferente. Afinal, quando nós estamos nos deparando com esse acontecimento do Pentecostes, da vinda do Espírito Santo de Deus, nós podemos entender que a igreja, que não é o prédio, que não é o auditório, que não é formada pelos tijolos de cimento ou de barro, mas sim por pessoas cheias do Espírito de Deus. A igreja, ela é o novo endereço de Deus. Se você perguntar para um judeu em Jerusalém, onde está o seu Deus? O judeu vai responder pela sua tradição, talvez ele vai recitar um salmo para responder isso. Possivelmente o Salmo 115, verso 3. Mas o nosso Deus está nos céus e fez tudo o que lhe agradou. Qual é a nossa resposta à luz do que é ser igreja? Onde está Deus? Deus está em nós e Deus está no nosso meio. Deus está presente à medida que nós estamos dois ou mais reunidos em nome de Jesus, ali Jesus está. O endereço de Deus é exatamente o lugar onde um ser humano é capaz de se relacionar com outro ser humano, impelidos pelo Espírito de Deus de forma responsiva, coerente, amorosa, verdadeira, sincera. Ali se torna então
o endereço de Deus. Agora Deus está no nosso meio. E isso então vai promovendo uma transformação. Que transformação é essa? A transformação de uma multidão em uma comunidade. Imagina o problema. 120 discípulos pregam o evangelho, o apóstolo Pedro ajuda naquele momento, é usado pelo Espírito de Deus, e aí de 120 eles dão um salto para 3.000. Depois um outro milhar de gente se converte. E agora? Quem é quem? Quais são os seus nomes? Quais são as suas histórias? Onde é que vai caber tanta gente? Qual o sistema de som que a gente vai comprar para conseguir falar e o povo nos ouvir? Esses não eram os dilemas daquele povo, porque o próprio Espírito que promoveu salvação no meio da multidão, ele começa a converter esta multidão em comunidade. A igreja, ela é a conversão de multidão em comunidade. Multidão no Novo Testamento, ela aparece em alguns cenários como um grande problema. É um grande obstáculo. Ela causa, exemplo, angústia no coração dos discípulos, quando os discípulos olham para a hora e olham para Jesus ensinando e percebem que tem uma multidão com fome. A multidão causou essa angústia. Foi uma ponte interessante para Jesus promover a primeira multiplicação dos pães, mas no coração dos discípulos houve uma certa angústia. A multidão, ela contribuiu para tentar dar uma atrapalhada naquele encontro de Jesus com a mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que sofria de hemorragia há mais de 10 anos, e ela encosta na barra das vestes de Jesus. Jesus para e começa a perguntar: quem me tocou, quem me tocou, quem me tocou? No anseio de ter um encontro pessoal com aquela pessoa que de Jesus recebeu virtude, e a multidão tenta empurrar Jesus para frente. Afinal, estava indo para uma casa de alguém influente, afinal, uma grande obra seria feita, afinal, essa multidão poderia ser beneficiada por uma pessoa influente que deveria um favor a Jesus no futuro. Então a multidão disse o quê? Está de brincadeira? Como assim que a gente tocou? Todo mundo aqui se amontoado, os discípulos nessa hora também faziam parte dessa multidão. Marcos capítulo 2, nós vamos ver o que? Os amigos do paralítico pegam este homem, sabem que Jesus está numa casa, e ao chegar naquela casa para levar este paralítico ao encontro de Jesus, eles são barrados. Barrados por quem? Por uma multidão. Multidão, ela é um obstáculo, ela é um perigo, porque multidão é um amontoado de egos. Multidão é um monte de gente que, embora esteja todo mundo reunido em um lugar só, os interesses eles são particulares, eles são isolados e eles são egoístas. Multidão está ao redor de Jesus. Geralmente a pergunta da multidão é: Jesus, o que é que você vai fazer por mim? Essa é a dinâmica da multidão. Eu estou aqui para receber a minha parte. Eu estou aqui para ser cuidado por alguém. Diferentemente daqueles que pegaram o paralítico numa maca e levaram até Jesus, esses parecem ser um bom contraponto para nos ajudar a diferenciar o que é multidão e o que é comunidade. Porque enquanto a multidão está toda hora perguntando e querendo algo para si, Jesus, o que é que você vai fazer por mim? Em meu favor? Aqueles homens, eles chegam naquele lugar com outro tipo de pergunta, é um outro tipo de coração. Jesus, o que é que nós, juntamente com o Senhor, podemos fazer por Ele? É uma perspectiva diferente, é um coração diferente, é uma caminhada diferente, é uma disposição diferente. Aqueles homens, eles são um contraponto interessante na diferenciação do que é uma multidão e do que é uma comunidade. Igreja, então, é o quê? Igreja é a retomada em Jesus do propósito eterno de Deus para a raça humana. Igreja é aquilo que, por intermédio de Jesus, representa um resgate do que nós perdemos
como humanidade no Éden, na criação. Igreja é a retomada de Jesus para que eu e você, por meio dele, possamos mais uma vez sermos a imagem e semelhança de Deus. Não há como um homem retornar à essência, ser conformado à imagem de Cristo, se ele não está inserido neste corpo, nesta comunidade, e tem uma vida que é maior do que si mesmo. Porque se a sua vida ela é resumida somente em você e ela é exatamente do seu tamanho, você não está compondo uma comunidade, você faz parte de uma multidão. É mais um ego amontoado. Do início ao fim da Bíblia, nós estamos aprendendo qual é o papel redentor desta igreja. João em Apocalipse descreve a igreja, lá no final agora. Alguns irmãos têm medo do Apocalipse, né? Tem vezes que o pastor fala Apocalipse no culto, o pessoal fala até um sinal da cruz. Misericórdia, pastor, Apocalipse. João em Apocalipse descreve a igreja como múltiplas raças, tribos e etnias, sendo uma só nação. Gálatas 3:28, o apóstolo Paulo fala o que a Bia ministrou aqui. No meio desta comunidade, enquanto na multidão há repartição, cadê o judeu? Cadê o gentio? Os escravos estão por aí, quem está livre? Isso é multidão. Mas quando essa multidão é convertida em comunidade, aí nós não temos mais como fazer essa pesquisa. Porque o apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas 3:28, não há mais judeu nem gentio, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. O que aconteceu nesta primeira igreja? O que está acontecendo em uma multidão sendo convertida em uma comunidade? Atos está redimindo Babel. O que acontece em Atos é a inversão do que aconteceu em Babel. Curioso pensar sobre isso. Babel, uma multidão se reuniu não para ser convertida numa comunidade. Eles falavam a mesma língua, mas ninguém se entendia. Babel é um lugar de competição, é um lugar de autonomia. Babel é um lugar onde eu estou me juntando com você só pelo fato de que nós temos interesses em comum. Vamos construir uma torre para chegar até Deus e sentar no trono de Deus e ser como Deus. Um homem que não vive em comunidade, ele vive desgarrado da perspectiva da graça de Deus, do propósito de Deus, porque ele está buscando a sua própria autonomia. A nossa vaidade, orgulho e prepotência resulta exatamente em Babel. Cada um tem uma língua e ninguém se entende mais. Somos um amontoado de egos absolutos e isso nunca formará comunidade. Pessoas amontoadas, o nosso eu, o nosso ego, a coisa mais importante. Quando Deus ele visita esse cenário e ele tira a embalagem desse cenário, o que de fato é revelado ali? Confusão, competição, divisão, gente repartida, gente quebrada, gente fraturada, relações fraturadas. A igreja é a conversão dessa multidão em comunidade. Se o que caracteriza multidão é a competição, exemplo, toda semana quem tem que fazer compras, dependendo do dia e a hora, enfrenta uma multidão chamada fila. Você quer ver uma coisa assim que atiça a nossa carne? É uma fila. Não tem problema com fila não. Sabe, trânsito é fila, irmão. Trânsito é uma fila. Se eu tivesse um botãozinho no meu carro que eu pudesse apertar para o carro da frente ser suspendido 6 metros de altura, durante 1 minuto, só para que eu pudesse passar por baixo dele. Quem compraria esse carro? Todo mundo. Ia estar todo mundo flutuando, ninguém ia para canto nenhum. Por quê? Porque no trânsito a gente está apertando o botão de todo mundo. A gente não está querendo cooperar com ninguém. A gente está querendo competir. É o meu tempo, é o meu momento. É a minha hora, é a minha vez.
Como é que eu desço da cruz rápido? Furou a fila. E por que você está descendo da cruz tão rápido? Porque isso não é certo, isso não é justo. Não. Você está dizendo que não é justo, você está usando uma embalagem bonita para dizer que você quer ser o centro e você quer ser o primeiro, que o que te importa é o seu problema a ser resolvido e não o do outro. Então eu estou aí para mim. O que caracteriza a multidão é a competição, é a concorrência. É um amontoado de gente que está olhando um para o outro, dizendo assim, a gente vai conviver aqui porque nós temos interesses comuns. Mas se tiver que acontecer aqui uma disputa entre nós, meu amigo, você não queira vir não. Qual é a característica primaz da comunidade? Enquanto a multidão ela se perde porque está competindo, a comunidade está sendo salva porque em vez de competir, essa comunidade ela coopera. Ela olha para os seus e ela diz, aqui nós vamos cooperar porque nós vamos viver a partir dessa ideia de que eu posso suprir as suas necessidades, você pode suprir as minhas. Eu posso lhe compreender, você pode me compreender, mesmo tendo línguas diferentes, mesmo tendo prerrogativas diferentes, mesmo tendo partidos políticos diferentes. Nós vamos conviver e nos amar e andar em unidade, porque Deus está nos convertendo. Após Babel, curiosamente, Deus chama um homem chamado Abraão. Qual o objetivo desse chamamento? A formação de uma comunidade. Abraão, a confusão está feita, eu preciso e quero redimir os meus. Você será levantado para poder agora reunir o povo, não na replicação de uma multidão, mas sim no reflexo de uma família. Você será pai de multidões. A promessa que foi feita a Abraão está acontecendo e se cumprindo exatamente neste momento do Pentecostes, onde nasce a igreja. E eles então tinham esta característica latente no texto. O que era o extraordinário? O extraordinário é que este povo tinha tudo em comum. Esta maneira, esse coração precisa ser observado com uma referência interessante que diferencia o que é multidão e o que é comunidade. Comunidade tem tudo em comum. Eita, chuvinha abençoada. Será que nós estamos hoje aqui reunidos formando um quê? Uma multidão ou uma comunidade? Pense sobre isso. É interessante que nesse desafio de não se perder do que é uma igreja e do que é um ajuntamento de multidão, a gente precisa se questionar algumas vezes sobre algumas coisas. No Instagram dos pastores, o que mais aparece? Como fazer a sua igreja crescer? Como fazer o seu auditório ficar lotado? Nós muitas vezes estamos atrelando o sucesso ou a saúde de uma igreja pela quantidade de pessoas que essa igreja consegue atrair. Mas multidão não necessariamente é um fator de sucesso para a igreja. Porque nós estamos num chamamento e numa jornada para a formação de família. Então, se nós estamos aqui, ou nós frequentamos essa reunião, este encontro, mas nós não temos vínculos, a nossa vida não está atravessando a vida de ninguém, a nossa história não está impactando a história de ninguém, a história de alguém não impacta a minha história, nós não sabemos nem os nossos nomes, será de fato que nós estamos experimentando o que é ser igreja? É uma questão que precisamos responder. Porque Deus, através do seu Espírito, está convertendo multidão em comunidade. E aí nós caímos no final do texto, onde existem as dedicações.
as dedicações daqueles discípulos, e existem várias que nós podemos trabalhar aqui, mas eu quero me ater a algumas. A primeira, o texto vai dizer que esses discípulos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Havia uma dedicação ao ensino. E aqui, irmãos, não é que eles se dedicavam a se tornar professores, pregadores, não é que eles ficavam preparando toda hora um sermão para poder entregar para alguém. Eles não eram aqueles discípulos chatos, quadrados e inconvenientes que tinham um versículo na ponta da língua para passar uma faca nas pessoas. Isso é ser chato demais. E mas com que base você está dizendo isso? Porque o texto diz que eles caíam na simpatia de todo o povo. Nós precisamos ser esses crentes que não são chatos, não são intragáveis. E aqui, quando o texto fala, dedicavam-se ao ensino, não era dedicar a dar o tom. Era o coração aberto para aprender, para compreender. Eles tinham entusiasmo em se encontrar e não abriam mão do encontro, porque o encontro representava uma troca. Eu vou aprender com alguém, alguém vai aprender comigo, e eu não abro mão dessas reuniões, eu não abro mão desses encontros. Hebreus 10, 25 nos diz: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que tempo tenebroso é esse que nós estamos vivendo? Onde a igreja, estar na igreja, participar dos encontros da igreja. E aqui entendo o que eu vou lhe dizer. Eu não estou falando de você marcar na sua carteirinha quantos cultos você participa, quantas pregações no YouTube você assiste. Eu estou falando de que além do que é ensinado num púlpito, em um ajuntamento como esse, isto aqui se torna uma grande oportunidade da nossa vida se misturar, e da gente aprender um com o outro, e das nossas histórias se entrelaçarem em um vínculo, em um elo, onde nós não seremos mais somente egos amontoados, mas nós seremos família. Isso aqui é uma oportunidade para que isso aconteça. Sabe aquele dia que você nem lembra, porque você não tinha existido, nem nascido, mas teve um dia que seu pai marcou um encontro com a sua mãe, e você só veio à existência porque esse encontro aconteceu. Este primeiro encontro possibilitou a sua vida, pois é assim no meio da igreja. Não é que você tem que vir para todo culto, chega na hora e na hora você vai embora, ouve a palavra, pronto, cumpri o meu dever religioso. Não é isso. Estar aqui e não abrir mão da reunião da igreja é muito além disso. É esta oportunidade, onde nós poderemos nos achegar à mesa, nos conhecer, trocar as nossas histórias, nos encorajar, e até mesmo, quem sabe, casar um dia. Amém, solteiros? Amém. Isso acontece no seio da igreja. O que me dá uma angústia que enquanto aqui no Ocidente, nós acordamos no sábado ou no domingo e nós cogitamos, será que eu vou hoje? Não sei, está com uma cara de chuva. Quem vai pregar? Atos, não gosto desse texto. Será que o louvor vai ser bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou assistir online de manhã, e se me despertar o interesse, eu vou à tarde. Quem vai estar lá? Será que o meu amigo vai? Enquanto a igreja do Ocidente está colocando esse tipo de coisa como uma condição de se encontrar, existem igrejas no Oriente, onde as pessoas se despedem dos seus para ir a um culto, e a despedida é porque elas nem sabem se voltam. Em cenários de igreja perseguida, pessoas às vezes vão para a reunião, e elas estão dizendo, Senhor, minha vida te pertence, se eu voltar para casa, glória a Deus, mas se eu me encontrar contigo, se o café com Deus Pai for pessoalmente, amém.
E nós estamos constantemente desperdiçando essa santa oportunidade de nos encontrar em comunidade. A gente questiona, a gente fica pensando. Que tristeza, irmãos. Que tristeza. Uma das coisas que eu tenho tentado manter na minha vida é o hábito de participar da caminhada de restauração, fazendo um grupo de passos. 9 meses, onde eu encontro toda semana com um grupo de irmãos. 9 meses, onde eu vou lá para falar das minhas mazelas, meus pecados, minhas falhas de caráter, vou falar do meu passado, vou entender o que de lá atrás eu estou carregando, vou aprender sobre o perdão, sobre reparações, sobre a manutenção, vou aprender o que é fazer uma rede de apoio para me ajudar na caminhada. 9 meses. Estou no meu 5º grupo, tenho muito problema. E se o pastor já está no 5º grupo, você deveria estar pelo menos no 1º. Estou no 5º. Mas sabe como foi o primeiro? O primeiro foi assim, na primeira reunião, o moderador disse assim: irmãos, são 9 meses. No meu íntimo eu disse: ai meu Deus, vou engravidar disso aqui, Sem contando toda semana, eu disse: toda semana? Para fazer o quê? Não, a gente vai preencher a lição e no encontro a gente vai ler o que a gente escreveu. Pensei, meu irmão, 9 meses, toda semana, com as mesmas pessoas, fazendo a mesma coisa. Jesus, o que está acontecendo aí? O que foi que eu fiz, né? Aí veio a boa nova. O moderador disse assim: como é uma caminhada de 9 meses, toda semana, todo mundo no grupo tem direito de faltar 5 vezes. Aí eu peguei aquela palavra, irmãos. Aí eu disse: isso aqui é meu, e isso aqui ninguém vai tirar da minha mão. 5 vezes, 5 faltas. E quando você faltar, antes do próximo encontro, você vai ter que fazer a sua lição e vai ter que falar, compartilhar ela com alguém. Para você poder empatar no grupo. Peguei essa segunda palavra. Começou o grupo. Comecei indo, mantendo aquele ritmo, legal. Dali a pouco eu olhei e disse: vou faltar hoje está um dia bacana, vou dar uma faltadinha. Tenho 5, vou faltar hoje. Faltei a primeira. No dia seguinte eu já fiz a minha lição, no outro dia eu já compartilhei a lição, porque na minha cabeça eu quero chegar na próxima semana empatado. Semana seguinte cheguei lá: irmãos, continuo me chamando de Johan, luto com isso. Sou um discípulo amado de Jesus e nesse processo só por hoje. E quero pedir perdão aos irmãos pela minha ausência, mas também quero dizer que já partilhei a minha lição com o fulano de tal. Então, primeira vez. Passou um tempinho, a segunda vez apareceu, um momento assim delicioso. E aí eu, faltei de novo. Fiz a mesma coisa. Fui a algumas reuniões, chegou um momento, eu disse: a terceira vez chegou. Faltei a terceira e disse: está tudo certo. Na minha conta eu ainda tenho 2. Empatei todas. Quando eu fui para aquele encontro, que eu fui fazer aquela mesma coisa, o moderador olhou para mim e falou assim: irmão Johan, eu gostaria de conversar com você no final do grupo. E eu disse: tem alguma coisa estranha? Conversar comigo por quê? Tenho 2 faltas ainda. Todas as 3 faltas eu fiz a minha lição, eu partilhei, eu empatei. Quer conversar o quê comigo? Acabou o grupo. Johan, eu quero conversar com você, que eu estou preocupado com você. Eu falei: por que preocupado comigo? Nós não chegamos nem na metade da nossa jornada e você já faltou 3 vezes. Aí eu falei: mas espera só um pouquinho. No começo você disse que eu tinha 5, 5, faltei 3, tem 2, né? Porque vão cortar e vão fazer bobagem, né? 2. Também não pode fazer 2 assim, né? 2 assim, sei lá. Tem 2. Tenho 2, direito a 2 faltas. E outra, quando eu faltei, eu fiz o que foi dito. Ele olhou para mim com um sorriso muito gracioso, ele tinha uma voz de radialista, aquela voz gostosa de ouvir. Ele disse: irmão, você não entendeu.
A questão não é você cumprir ou descumprir a regra. A questão é que quando você falta, tiveram irmãos que vieram para aquele encontro e antes de vir, esses irmãos lutaram para faltar ou estarem presentes. E eles pensaram, será que vale a pena eu me deslocar, estar reunido? Eu estou cansado, eu estou com fome, eu estou com a cabeça quente, eu estou longe, está chovendo. Mas esses irmãos decidiram ir para o grupo. E quando eles chegam lá e não veem a sua presença, ou a presença de qualquer outro, a sua ausência está dizendo o que para ele? Está dizendo que esse encontro não é importante. Está dizendo que ele não é importante. Está dizendo que melhor do que se encontrar é continuar sozinho. Talvez esse irmão, ele estava indo ali para poder ouvir a partilha de alguém, a luta de alguém, porque esta luta poderia servir como um caminho para ele. E porque você não foi, talvez a luta que ele precisaria ouvir, ele não ouviu. Não é conta, não é 3 vezes, não é 5 vezes, não é empatar o jogo. Talvez, essa pessoa está indo para o grupo quebrada, ela não quer ouvir nada, ela só precisaria de um abraço. E o abraço que Deus poderia usar para ministrar o coração desta pessoa, não foi porque você decidiu faltar. Aí eu disse 2 coisas para ele. Meu irmão, primeira coisa, pode parar de me espancar que eu já entendi. Já estou no chão já. A segunda coisa, me perdoe. Porque eu não tinha dimensão do que é a minha presença diante da presença de outras pessoas, a presença de outras pessoas diante da minha presença. Eu não tinha noção do valor do que é pertencer. Quando nós fazemos e realizamos uma celebração num domingo como esse, nós estamos buscando na primazia, é o ensino, é a doutrina, é a adoração, amém, mas em primazia nós estamos oportunizando esse resgate do que é ser uma comunidade. Por isso, com todo carinho eu vos digo, se você chega aqui no culto, começa às 5h30, se você chega aqui às 5h40, e termina às 7h30, quando dá 7h20, você levanta e vai embora, pode continuar fazendo isso. Mas eu não vou te deixar ignorante. Você não é comunidade, você é multidão. Porque os nossos encontros são oportunidades para que nós possamos pertencer a uma família. Depois daquilo, eu olhava para o dia do meu encontro do grupo de passos, com um outro olhar e com outro coração, com um outro grau de importância. E eu acredito que nós precisamos e estamos olhando para um momento como esse da história dessa primeira igreja, porque nós precisamos considerar quem nós somos. Nós somos comunidade ou nós somos multidão? A segunda coisa que nós podemos destacar nesse texto, dentre tantas coisas, a comunhão. Tudo em comum. Eles gostavam de estar envolvidos um com a vida do outro. E o que os impelia a viver assim? A grande evidência de Deus em nosso meio não é somente a conversão aos preceitos e à vontade de Deus. A grande evidência de Deus no nosso meio é que nós somos convertidos para Ele, mas isso causa um impacto e nós vamos nos convertendo para outras pessoas. Não dá para viver cristianismo sozinho, porque a evidência de que Deus está no nosso meio é a conversão ao próximo, onde 2 ou mais estiverem em acordo, onde 2 ou mais estiverem em compromisso, onde 2 ou mais estiverem em responsabilidade mútua, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei. A grande evidência de Deus em nosso meio é a nossa conversão ao outro. É por isso que nós temos da parte de Deus frutos do Espírito, que nos capacitam a quê? A conviver com quem é diferente. Para pensar. Fruto do Espírito: mansidão,
Você acha que você precisa ser manso para quê? Para todo dia você se olhar no espelho e dizer assim, eu não vou quebrar a sua cara. Não, você precisa de mansidão, porque não é só você dentro da sua casa. Você precisa de mansidão, porque muitas das nossas lutas não tem a ver com o que a gente quer mudar em nós, porque isso a gente até se acostuma, às vezes a gente dá uma jogada no tapete, a gente tem umas sabotagens. Mansidão a gente precisa, porque muitas vezes nós queremos atropelar quem não está no espelho do banheiro, mas é quem está do lado de fora. Domínio próprio. Você acha que você precisa de domínio próprio para quê? Para não comer todo o pudim que está na geladeira? Não, você precisa de domínio próprio, porque quando você vê alguém comendo o último pedaço de pudim, e esse alguém não é você, você quer matar essa pessoa, aí você precisa de domínio próprio. Longanimidade, sabe o que é longanimidade? É a forma espiritual de você chamar alguém de narigudo. Narigudo. O que é longanimidade? Quando a pessoa, o sangue vai fervendo, já passou por isso, o sangue ferve. A pessoa vai sendo tomada por uma cor avermelhada, o sangue está fervendo. Quando a pessoa é nariguda, o sangue demora mais para cobrir todo o rosto, porque ela tem um nariz maior. O longânimo é aquele que demora mais para se irar, para se avermelhar, para se enraivecer. Seja longânimo. Por quê? Para conviver com o outro. O terceiro aspecto é a oração. E aí eu encontrei uma frase do Moody, o ex-sapateiro que virou um grande teólogo e pastor. E o Moody, ele tem uma frase de oração que eu vi assim perfeitamente como a ligação entre o ponto da pregação, da comunhão, com o ponto da oração. A frase do Moody é a seguinte: antes de orarmos para que Deus nos preencha, acredito que deveríamos orar para que Ele nos esvazie. Por que nós precisamos estar em comunhão? Porque esta é a oportunidade que nós temos, não somente de nos enchermos de afeto, de admiração, de amor, de gratidão, mas é na comunhão também que nós somos esvaziados do nosso ego, da nossa maldade, da nossa natureza egoísta. É na comunhão que nós somos esvaziados. E na comunhão que nós somos esvaziados, nós somos preparados para uma vida de oração, para que Deus possa nos encher. Casamento não tem objetivo, eu casei com essa pessoa. Essa pessoa não casou com você com a missão de ficar inflando o balão do seu ego. Às vezes as pessoas que mais nos amam são usadas por Deus para estourar esse balão. Porque o objetivo dos nossos relacionamentos tem a ver com a formação de uma comunidade onde eu e você, nós precisamos morrer para o eu. E quando morremos para o eu, nós somos esvaziados para que Deus possa nos preencher, uma nova vida há de vir. Então, um casamento não é para que você seja plenamente satisfeito nos teus desejos e nos teus ideais. Casamento é para que você seja plenamente santificado, para se parecer plenamente com o homem ou com a mulher que Deus chamou você a ser. E Deus vai usar de todas as coisas dentro do seu casamento para cooperar com isto. Inclusive os momentos que você, ao invés de ser cheio do que você gostaria de ter, você será esvaziado. Paternidade, maternidade, isso é uma bênção. Mas ter um filho ou uma filha não é. E não pode ser a prerrogativa de que todos os anseios do seu coração sejam supridos agora nesse menino, nessa menina que nasceu. Coitado desse menino, coitado dessa menina. Olha o tamanho da bronca que você está arrumando. E aí parece que Deus, na sua infinita bondade, com um tempero de bom humor, faz às vezes os nossos filhos andarem e fazerem coisas que, ao invés de nos encherem, nos esvaziam. Para quê?
para que Deus possa nos encher à medida que nós somos dependentes de Deus e saímos desse trono de querer ser Deus na vida das pessoas. Não é possível ser igreja sozinho, é por isso que aquela comunidade estava vivendo da forma que vivia. Marca evidente de uma igreja: não conseguimos ser sozinhos. Transmissão do culto. Pastor, vamos fazer uma campanha, vamos comprar umas câmeras 6D, que é para o pessoal que está em casa poder assistir o culto e sentir todas as sensações. Eles vão botar um óculos, eles vão se sentir aqui. Não. Me perdoe, irmãos, não existe esse negócio. Igreja online, culto virtual. Irmãos, isso aqui é a tentativa de alcançar aqueles que estão impossibilitados de estar aqui. Mas ao meu ver, eu não consigo compreender um ser humano que diz assim: eu sou do Japão, #somos a ponte. Se não tiver um ajuntamento de pessoas ali, se as histórias não se entrelaçarem ali, se não houver senso de comunidade, de pertencimento, se não houver sensibilidade para lidar com as necessidades uns dos outros, não dá para dizer somos a ponte no Japão, irmãos. Não dá. E por fim é a oração. Eles oravam constantemente, oravam ansiosamente, oravam ardentemente. Eu acho que esta é uma das coisas também que, como comunidade, como igreja, nós deveríamos tratar com mais carinho, dar mais atenção e dedicação. Oração. Você já parou para pensar que muitas vezes nós não desfrutamos de Deus respondendo às nossas orações, porque nós não temos profundidade e nem consciência por aquilo que estamos orando? A coisa vai se tornando tão mecânica, tão religiosa, tão como uma peça que eu preciso encaixar na minha rotina frenética, que aí eu digo: Jesus, ai... É tanto frenesia, tanta falta de dedicação, que quando eu vou orar, e o Palmeiras ganhou do Flamengo ou não? É tanto frenesia, é tanta religiosidade, que a oração é genérica. Senhor, abençoa meu filho. É isso? Senhor, eu quero um casamento bom. Amém. É isso? Falta de consciência, falta de zelo, falta de pertencimento numa vida de oração. Tem um grupo de oração da igreja, pensa num grupo aleatório, interessantíssimo fazer parte. Tem lá a irmã que diz: irmãos, orem por mim, acordei com dor de cabeça nessa manhã. Aí uns 2 ou 3, estamos orando, Deus vai curar, em nome de Jesus. Daqui a pouco vem uma perna decepada assim: acidente de moto, meu sobrinho, ore por ele, está indo para o JF. Você fala, meu irmão. Mas muitas vezes nós somos assim. Irmã Maria Joaquina acordou com febre, ore por ela. Oh Deus, abençoa Maria Joaquina, amém. Passa 7 dias, irmãos, a Maria Joaquina está na UTI com um quadro bacteriano, os médicos enganaram, a família está desesperada. Aí você olha e diz: o que é isso? Vamos juntar o povo, vamos fazer a oração, vamos dar atenção. Oração não pode ser a última atitude, oração deveria ser o primeiro recurso.
a dedicação, a consciência. Por quê? Porque oração é conviver constantemente com a expectativa de que Deus fará coisas surpreendentes no nosso meio. Nós devemos resgatar esse valor. Se você na sua oração, quando você pensa nessa igreja, diz assim: Deus, abençoa a ponte, amém. Irmão, em nome de Jesus, olhe mais sobre isso. O que você gostaria de ver dentro desta comunidade? Quais são as manifestações do Espírito de Deus que você gostaria de ver aqui? Onde você gostaria de ver essa igreja servindo, atuando? Quem você gostaria que essa igreja alcançasse? Ore por isso. Porque nós estamos dopados numa espiritualidade. Às vezes eu recebo uns tapinhas nas costas que eu digo: Jesus, onde é que nós estamos? Sabe qual foi o último? Pastor, viu ali que o bar fechou? Resposta de oração, né, pastor? Não é esse aqui não, é o outro que está mais para lá, fechou. Não, irmãos. Resposta de oração não é o bar fechar. Resposta de oração é ver as pessoas que estão desesperadas, entrando aqui alcoolizadas, dizendo: eu preciso desse Jesus. Isso é resposta de oração. Para de perder tempo dizendo: ai Jesus, que esse bang feche. Não, irmãos. Que as pessoas que estão ali sejam alcançadas pela graça e o poder de Deus. Que Deus nos use para isso. Sabe por que nós não oramos, gente? Com tanto fervor. Já sei, pastor, resposta pronta, não temos tempo para orar. Não é só por isso. É porque no fundo, nós sabemos que quando nós nos debruçamos em oração, Deus nos engaja e nos envolve na sua resposta. Por que a tapinha nas costas dizendo: fechou o bar, hein, pastor? Resposta de oração, porque isso é conveniente. Por que nós não estamos orando dizendo: Deus, que essas pessoas que estão se entregando a uma vida promíscua, estão buscando o sentido da vida naquilo que é morte, essas pessoas têm que vir para cá, Senhor. Por que nós não fazemos esse tipo de oração? Talvez é porque nós somos um amontoado de egos e nós não estamos dispostos a acolher alguém que esteja alcoolizado. É porque nós estamos preocupadas com o tipo de roupa que vão entrar aqui dentro vestindo, porque o meu marido pode ser tentado. Às vezes nós não estamos orando fervorosamente, porque nós não queremos fazer parte da resposta que Deus está disposto a dar a este mundo. É por isso que nós muitas vezes não oramos. E quando não fazemos isso, viramos refém do destino. Soprou uma tempestade, o bar fechou. Abriu um dia de sol, 5 bares abriram. E aí? Refém do tempo, refém do destino. Orar é não se curvar ao destino, porque nós sabemos que diante do destino ou de qualquer diagnóstico, o nosso Deus tem uma palavra. O que você quer para a sua família? Ore sobre isso, gaste tempo de oração. Uma das coisas que depois eu tive a chance em um desses grupos de passos, ao completar o grupo, todo grupo nós temos uma métrica, eu não posso falar muito pela lei do sigilo anonimato, mas todo grupo de passos, nós repetimos uma oração, a oração da serenidade. Aquilo parece um negócio assim mecânico, dogmático, religioso, oração da serenidade. Depois de 9 meses fazendo aquela oração toda a semana, em um tempo de devoção com Deus, eu olho para aquela oração e eu começo a chorar, dizendo: Senhor, o Senhor respondeu aquilo que eu estava orando. O Senhor atendeu o meu pedido.
Agora eu estou vendo as minhas dificuldades como um caminho para a paz. Agora eu não quero mais dominar as pessoas, controlando as pessoas. Eu consigo avançar nesse mundo cheio de mazelas como ele é. Agora eu consigo experimentar a tua bondade, a tua graça só por hoje. Frutos de uma consciência, uma dedicação a uma vida de oração. Que a nossa comunidade ela seja visitada com essa graça, em nome de Jesus.